Olha, veio lá do litoral do Piauí imagens que chamaram a atenção, um incêndio que atingiu contêineres onde eram depositados materiais na região do Porto. A fumaça poderia ser vista de longe, o Corpo de Bombeiros esteve lá combatendo as chamas e a gente vai saber agora com a Nájila Fernandes o resultado final disso tudo, qual o nível de percas que se teve, o que queimou com esse evento lá no Porto, em Luiz Correia. Nájila, muito bom dia para você. Oi, Tiago, bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Notícia da Manhã. Graças a Deus, Tiago, segundo a própria direção lá da administração do Porto de Luiz Correias e também as equipes do Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu, ninguém morreu, as perdas são apenas materiais. De fato, esse incêndio foi registrado ontem por volta das 7h40, 7h50 da manhã e rapidamente o Corpo de Bombeiros, equipes da cidade de Parnaíba se deslocaram até Luiz Correia para realizar o trabalho de controle das chamas, de combate a esse incêndio que atingiu alguns contêineres. Segundo a própria administração do Porto, é uma espécie de depósito que foi atingido. Nesses contêineres funcionava uma espécie de depósito onde eram inclusive guardados os materiais que os trabalhadores utilizam na obra que está acontecendo lá no Porto de Luiz Correia. Não se sabe ainda o que de fato teria, Tiago, causado esse incêndio. Inclusive, ontem à tarde, nós conversamos com o Coronel Veloso do Corpo de Bombeiros aqui de Teresina. Ele falou como foi o trabalho das equipes lá de Parnaíba no combate a esse incêndio, mas que de fato ainda não era possível, ainda não é possível apontar uma ou várias causas específicas que tenham provocado esse incêndio. Esse trabalho de investigação está sendo realizado justamente para identificar essas questões. E por meio de nota, a direção do Porto lá de Luiz Correia garantiu que, claro, além de não haver feridos, o que aconteceu não atrapalha em nada o cronograma das obras como já havia sido planejado. Inclusive, nós vamos ouvir agora a presidente do Porto Piauí, a Maria Cristina de Araújo, que fala exatamente sobre o que aconteceu e, de fato, como deve seguir esse cronograma a partir de então. Vamos ouvi-la. O local onde ocorreu o incêndio, ele está numa área utilizada como depósito de material de construção e de outros equipamentos pela empresa contratada. Então, ela não atingiu a sede administrativa, que está sendo já concluída. Então, portanto, em relação à sede administrativa, a gente não vai ter nenhum tipo não teve nenhum inconveniente, nenhuma interferência no cronograma. Obviamente, teve os danos físicos, apenas de materiais. Não houve ninguém que teve algum tipo de incidente. Foi tudo, no final das contas, respondido muito rápido pelo Corpo de Bombeiro, que atendeu o chamado e prontamente começou os seus trabalhos. Então, a gente já está com todo o Corpo de Bombeiro lá, já foi controlado o incêndio, eles estão fazendo a análise da área interna para poder verificar exatamente não só os danos causados no material que estava lá disposto, como também tentar averiguar qual foi as causas desse início de incêndio. Como ela também destacou, esse trabalho de apuração está sendo realizado, mas há suspeita, Tiago, nada de confirmação ainda, é só uma suspeita, porque no local trabalham metalúrgicos, então é possível que pingos de solda tenham, por exemplo, atingido material inflamável que fica guardado armazenado exatamente nesses contêineres que são utilizados como depósito lá no Porto de Luiz Correia. Mas é apenas uma suspeita, isso não pode ser de fato apontado como a causa do incêndio. Inclusive, Tiago, o local foi inaugurado há cerca de um ano, mas a gente repete, graças a Deus ninguém se feriu, nem mesmo o SAMU precisou ser acionado, mas as equipes do Corpo de Bombeiros
bombeiros trabalharam bastante, inclusive durante toda a manhã. Ontem, quando nós conversamos com o Coronel Veloso, já no comecinho da tarde, ele até detalhou que as equipes ainda estavam ali finalizando esse trabalho em Luiz Correia, mas um trabalho realizado pelas equipes e que foi bem sucedido. Tiago. Muito obrigado pelas informações da Nájila, trazendo informações lá do litoral.